Vamos nós na 14ª aula, né? Falar sobre as falhas da liderança não positiva. A liderança não positiva, ela acontece falhas, várias falhas, que impacta direta ou indiretamente nos objetivos da empresa e na felicidade dos seus funcionários. Então, em nosso conteúdo, eu separei aqui alguns tipos de falhas. Existem várias, né? Mas eu separei algumas mais marcantes, e sendo que, deixando claro que uma ou duas dessas falhas são suficientes para que a empresa não consiga alcançar o objetivo. Então, por exemplo, as necessidades mal atendidas. Que necessidades? As necessidades de material, a necessidade de insumo, a necessidade de conhecimento da área, enfim, todas essas necessidades que faz a empresa progredir, se tiver falhas, se for mal atendidas, então não consegue ir para frente. Metas confusas, indefinição de papéis, conflitos de personalidade, né? Entre gerentes, gestores e entre pares e subordinados também, conflitos, cultura anti-equipe, falta de confiança, falta de recursos para as atividades. Muitas vezes a pessoa fala, vou abrir empresa, mas aí não tem recurso, tem que pensar em tudo isso, né? Pensar no sistema financeiro, o que vai impactar isso, política de procedimentos inadequados, sistema de recompensa injusto, falta de feedback e informações. E por aí vai. São N essas falhas da liderança não positiva que vai impactar direta ou indiretamente nas empresas, né? E por sua vez nos funcionários. Então essas falhas, elas ocasionam na equipe e de forma que essa equipe trabalha com distorções, ela não consegue alcançar o objetivo, e quando consegue, é incompleto ou distorcido daquela realidade, ou não é bem aquilo que deveria ter saído daquela equipe, né? Por quê? Porque ela é uma equipe sem coesão, exatamente por conta daquelas falhas que nós falamos ali atrás. E isso acarreta doenças do trabalho, doenças psicológicas e físicas, né? Existe um rol muito grande de doenças que a chamada doença do trabalho. É até instituído aquele médico do trabalho, né, para poder comprovar que realmente essas doenças existem, tanto psicológicas como físicas. Tudo isso é por conta das falhas na liderança. Ora, se eu não tenho um ambiente saudável psicologicamente para trabalhar, e não tem também um ambiente físico adequado, isso impacta diretamente no trabalho, né? E as doenças começam a aparecer. Então, as atitudes do líder ou do liderado, essas atitudes elas são muito importantes, porque ela impacta diretamente nesse desconforto, na infelicidade geral assim da equipe, e porque não alcança os objetivos, as metas não são cumpridas. Então, começam a criar essas atitudes que a gente chama de atitudes tóxicas. Desvalorização, intimidação, a culpabilidade, competição exagerada, falta de empatia, o narcisismo, né? A gente vê muito isso, né? Eu sei, eu faço, eu posso, né? Tipo assim, voltado para o próprio umbigo, né? Que a gente chama. E essa competitividade que tem hoje nas empresas, elas criam conflitos exagerados, sem a necessidade, né? Porque cria essa intimidação. Se você não cumpre a sua meta, você vai ser mandado embora, ou seu salário vai diminuir, ou isso ou aquilo. Então a pessoa fica intimidada, e quando ela não consegue, ela fica desvalorizada, ela mesma se desvaloriza, e vai criando ali em torno da equipe, em torno da pessoa, um ambiente que é insuportável, né? Então as atitudes do líder e do liderado tem muito a ver com esse desconforto dentro das equipes. Porque começam as retaliações, né? As revanches, as vinganças, os feedback tóxicos. Um tipo muito interessante de vingança é aquela: fulano fez isso comigo, eu vou fazer isso com ele. E muitas vezes a pessoa às vezes não fez porque
queria fazer aquilo, muitas vezes errou realmente, né? Então não tem um feedback de pessoa para pessoa sincero, com empatia, com amor, né? Então aí dá as revanches também, né? Muitas vezes eu falo assim, muitas vezes eu uso terceiros, né, para fazer essa revanche, fazer essa vingança. Fulano fez isso comigo, vou mandar fulano fazer aquilo com ele também. E isso demonstra o quanto é perigoso e quanto vai se tornando tóxico esse tipo de problema dentro das empresas, né? Muitas vezes ele é muito sutil, a gente nem percebe. Certa ocasião, eu tinha uma equipe, descobri que na minha equipe tinha um membro que não falava com a equipe, com a pessoa da outra equipe. Tinha 2 anos que não se falavam. Eu falei, como assim, gente? Como pode uma pessoa trabalhar dentro de uma equipe que depende também da outra equipe e que não consegue se falar? Isso é muito grave dentro da equipe, né? Foram 2 anos sem se falar. Aí eu fiz todos aqueles apanhados e tal, muito sutilmente e tal, para saber o que está acontecendo, com muita diplomacia. Descobri que nenhum dos dois sabia o porquê que um não falava com o outro. Né? Era uma coisa estranha, assim. Então vai criando rixas, vai criando implicações, isso vira doença, vira até esquizofrenia dentro da empresa. E outras doenças muito mais graves, né? E realmente esse ambiente vai ficando muito tóxico e impossível de se trabalhar num ambiente desse, né? E isso cria um desequilíbrio muito grande. Essa relação, essa troca é muito desequilibrada. E resulta em quê? Em prejuízo muito grande para a organização. E prejuízo também para os seus funcionários, porque o funcionário vive infeliz, ele vive com medo. Existem muitas doenças, né? Uma delas é aquela que o funcionário tem medo de trabalhar, tem medo de ir trabalhar, porque sabe que lá vai ser uma penúria na vida dele, durante aquelas 8 horas de trabalho. Então, é muito interessante que o líder e os liderados criem um ambiente saudável e não esse ambiente tóxico, né? Por aquelas razões que a gente já falou lá atrás. E por que isso? Porque os indivíduos, os funcionários, eles começam, diante de todas as injustiças que ele começa a perceber, ele começa a ficar diferente também. É a lei da natureza, né? Tipo assim, se eu estou fazendo assim, estou ressarcido, estou sendo mal interpretado, então eu vou agir de outra forma. Ele começa a agir também de forma agressiva, modifica os resultados, né? Distorce a sua própria autoimagem. Acontece com todo mundo, acho, e comigo também já aconteceu, da gente estar numa mesa de reunião com os diretores e tal, e alguém soltar uma piadinha, todo mundo ri, né? Parecendo aquele negócio da máfia. E você tem que se posicionar, e não se deixar levar por esse tipo de ambiente. Porque senão você se torna o pintinho feio. Sabe a história do pintinho feio? Todo mundo quer dar uma bicadinha e você vai indo, se todo mundo está dizendo isso de mim, então realmente eu sou isso. Você acaba sendo o bobo da corte e sendo infeliz, né? E por tua vez cria aquele ambiente de gozação, aquele ambiente de assédios, né? Assédios morais, que também tem leis para isso agora. Então não é você ameaçar porque tem lei, né? É você criar um ambiente, tentar fazer a sua vez nesse ambiente para esse ambiente melhorar, né? E não tentar copiar, vamos dizer assim. E buscar um ponto de referência, né? Muitas vezes a gente está com um ponto de referência aqui na sua cabeça, que é o seu líder, que é o seu chefe, ou um colega que você tem como ponto de referência. Mas se seu chefe, ou seu líder, ou o seu colega está fazendo uma coisa distorcida, ele é seu ponto de referência. Se ele fez aquilo lá e se deu bem, foi promovido, isso e aquilo, você acaba por se deixar levar também pelo aquele ambiente. E acaba chegando a esse ponto de muita infelicidade, né? Muita gente abandona o terreno, vai embora. E quem vai embora, eu dou os parabéns, porque se é um ambiente que você realmente não consegue mudar, por tudo aquilo que você é, por todo o seu exemplo de pessoa digna e trabalhadora e honesta e positiva, você muda de lugar. É o que deve fazer, né? Muitas vezes as pessoas, agora nem tanto, mas na minha geração, as pessoas passavam 20, 30 anos numa empresa, totalmente num ambiente tóxico, horrível, e aguentava firme ali, porque era feio trocar de emprego, era feio mudar de ambiente, né? Então agora não, a gente se autoconhece, a gente sabe das nossas capacidades. Se eu trocar de empresa, eu vou me dar bem naquela empresa também, né? E não vou passar por tudo isso.
Então, essas falhas nas lideranças, ela impacta muito em todo um sistema, né? Em todo o funcionamento da empresa. Dentro da equipe, da outra equipe que eu dependo dela, da equipe que depende da minha equipe, e assim vai indo, e o ambiente vai ficando uma coisa horrorosa, sai totalmente dos padrões normais do valor da empresa e do valor do ser humano também. Eu deixei para vocês a leitura lá na apostila, chamada Coach, Exercício da Liderança, da editora Campos. É uma leitura bem legal, porque é uma recomendação de leitura. Eu não sei se está anexo, se não tiver anexo, é fácil vocês conseguirem também, que eu deixei a editora aqui, é tranquilo para conseguir essa leitura, ou senão é uma leitura semelhante aí sobre equipe, liderança de equipe, para poder a gente entender melhor esse mundo, né, do líder e dos seus liderados de forma mais tóxicas, né? Que existem ainda hoje em muitas empresas, muitas. Fala assim, a empresa é boa para ser, a gente viu lá atrás, né? Great place to work. Existem empresas trabalhando para isso, para que tenhamos um bom ambiente de trabalho, mas a maioria é muito tóxico. Visa só o financeiro. Mesmo visando só o financeiro, você tem que criar um ambiente saudável dentro da empresa, porque senão os objetivos não fluem. Não vamos ter um great place to work, né? E na nossa próxima aula nós vamos ver algumas sugestões para que da psicologia positiva para sanar essas falhas dessa liderança, da liderança e das equipes, né, não positivas e tal. A gente vai ver que tem ferramentas maravilhosas e muitas coisas interessantes que a gente pode jogar. Fica aí nas nossas próximas aulas para a gente discutir e falar sobre isso, né? E quanto mais vocês pesquisarem, ver e fazer mini experimentos para saber se a equipe de vocês é uma equipe positiva, se você está sendo feliz ali dentro daquela equipe, vocês fazem. E se vocês sentirem que o ambiente realmente é muito tóxico, sai fora, porque a nossa vida é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Então tá, e até a nossa próxima aula. E sunshine!